Graça e paz. Está começando nosso primeiro programa, Mensagem em Foco. Demorou, mas chegamos, hein? Bom, pessoal, nosso programa vai ser um programa bem descontraído, de entrevista, tá? O foco do nosso programa é estar entrevistando pessoas que trabalham tanto na nossa igreja como em outros ministérios também e que às vezes passam desapercebidos por nós. Então, o intuito desse programa é mostrar o que essa pessoa faz, sabe? Contar um testemunho, contar música. Então, nosso programa vai ser de entrevistas, mas um programa descontraído, um bate-papo, brincadeiras, mas focado na palavra do Senhor. Espero que vocês gostem. Nosso primeiro convidado é um cara fantástico, um cara show de bola, bacana de conhecer um pouco mais dele. Mas antes dessa entrevista, a gente vai ter um período de louvor e daqui a pouco a gente está de volta. Espero que vocês gostem. Daqui a pouco estamos aí. Anseia por água, por ti exulta meu coração, mais que o cego deseja ver a luz. Não quero viver longe da cruz. Peça isso ao Senhor. Cuida de mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres, para honrar-te mais e mais. Sim, tua palavra que me fortalece quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor. Passa chuva, passa sol, ao teu lado não me sinto só. Amém? A palavra que me fortalece quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor. Passa chuva, passa sol, ao teu lado não me sinto só. De mim, guarda o meu coração, o meu falar, o meu agir. Guia meus pés, põe teu azeite em minhas mãos para servir-te como queres. Mais e mais. Tua palavra que me fortalece quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor. Passa chuva, passa sol, ao teu lado não me sinto só. Ouça isso. Nas montanhas e nos vales, no oásis ou no deserto, eu creio em ti. Senhor, eu creio em ti. Tua palavra que me fortalece quando é noite, quando o dia amanhece. Eu posso crer no teu amor. Passa chuva, passa sol, ao teu lado não me sinto só.
palavra que me fortalece. Quando a noite, quando o dia amanhece, eu posso crer no teu amor. Faça chuva, faça sol, ao teu lado não me sinto só. Tens o melhor pra mim. Fala galera, estamos de volta, depois de um louvor aí que vocês escutaram, espero que Deus tenha falado com vocês. E agora, ansioso, nervoso, a responsabilidade é muito grande. Eu gostaria de apresentar o nosso primeiro convidado, não podia ser outra pessoa, senão nosso querido pastor Paulo. Pastor, obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, a responsabilidade, ó, tremendo. Mas é isso aí, pastor, em primeiro lugar eu queria que o senhor apresentasse pra gente quem é Paulo Sérgio, da onde que veio, as origens. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho do senhor para nós. Paulo Sérgio ele é Tomé, uma pessoa que ama muito a Jesus, que sirvo a Deus há 26 anos. Dentro desses 26 anos, sou pastor há 21. Vai completar 21 anos que fui ungido ao ministério pastoral. E sou do interior de São Paulo, cidade de Alto Alegre. Na verdade, nasci em Penápolis, mas registrado em Alto Alegre, a 500 quilômetros de São Paulo. Eu sou paulista. E sempre tive assim, uma tendência a buscar as coisas espirituais. Eu fazia parte das missas, da coroinha. E fui coroinha e fazia parte de comentário, crisma na Igreja Católica. E com 16 anos para 17, me foi apresentado Jesus de uma forma que eu conheço hoje, que eu até eu transmito da forma como meu Salvador. E foi um amor à primeira vista. Né? Mas você esperava um dia ser pastor? Nunca. Meu grande sonho era ser médico. Né? E tive grandes possibilidades para ter concretizado esse sonho. Né? Eu até cheguei a prestar vestibular, passei, né? Mas Deus tinha seus caminhos. E eu me sinto hoje muito satisfeito. Eu sou uma pessoa que sou pleno naquilo que eu faço. Eu amo pastorear, eu amo pessoas. Deus requer uma mudança radical. Diga isso para o teu irmão, Deus requer uma mudança radical. Sacrifício no Egito significa falsa conversão. Né? Estar fazendo o que Deus colocou nas minhas mãos é um prazer, é um privilégio. Eu não faço como uma segunda opção. Eu não me vejo em outro lugar que não fosse no lugar servindo ao Senhor pastoreando. Então hoje eu sinto muito realizado, mas o meu projeto inicial era ser médico. Esse era o meu grande sonho. Mudança. Não, mudança não acaba continuando, agora eu sou médico de alma. Hoje é foco diferente, é espiritual, né? Mas cheguei a fazer enfermagem, trabalhei muitos anos como enfermeiro. Mas você começou a sentir um peso, assim, Deus te cobrando que era por Sim, a princípio eu trabalhava no hospital e servia a Deus como pastor. Mas aí tive que fazer uma opção, que o trabalho começou a exigir, e não tinha como você fazer duas coisas ao mesmo tempo, que exigia muito, porque a parte do hospital também exigia muito, a questão de plantões e tudo mais. Aí eu tive que fazer uma opção e novamente fiz a opção de servir a Deus integralmente. A princípio não foi fácil, pois nós havíamos fundado esse ministério fazia 2 anos, nós não tínhamos condições de ter ainda um pastor integral, mas foi desafiador e foi tremendo, e mais uma vez eu tenho plena convicção de que eu tomei a decisão certa. E estar no centro da vontade é a melhor decisão. E eu louvo a Deus porque naquele momento eu tomei essa decisão e hoje estou aí, há 18 anos já, servindo a Deus integralmente. Agora, voltando um pouquinho da parte pessoal ainda. O senhor tem 6 filhos, é isso? Não, na verdade, eu tenho um filho maravilhoso que Deus me deu, que é o Arley, né? E esse filho, eu costumo dizer que o Arley é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. É a melhor coisa que aconteceu na minha vida.
E de um ano e meio para cá, Deus agregou alguns outros meninos aí tremendos, e eu tenho os tratado como filho, realmente. Para mim, eles são pessoas muito especiais, e que eu amo muito. Tenho procurado, no tempo que eu tiver a oportunidade, de estar sendo bênção para a vida deles, né? E eu sou um homem também, que eu não tive o prazer de ter um filho biológico, né? Mas Deus agregou e me deu esse privilégio de estar cuidando dessas pessoas que têm feito parte da minha vida. O Arley é um menino que eu costumo dizer que o Arley consegue satisfazer qualquer coração de um pai. Ele é um filho que ele ensina. Se você não sabe ser pai, ele ensina a você a ser pai. Ele cobra muito, ele exige muito. E o Arley, no momento que eu fiquei sozinho, né, tive alguns problemas, alguns tempos atrás, o Arley foi meu companheiro, né? E foi uma vida de dedicação de ambas as partes. Eu dediquei a minha vida a ele e ele dedicou a vida dele a mim. Então, o Arley, ele marca a minha vida de uma forma especial. Eu não consigo imaginar a minha vida sem o Arley, né? E esse ano e meio para cá, de um ano e meio para cá, Deus agregou os meninos, que toda a igreja já conhece, que estão nos caminhos do Senhor, para mim estar aí cuidando deles, né? E ajudando-os naquilo que eu puder fazer, como um pai cuidando dos seus filhos. Eu queria fazer uma surpresa para o senhor, mas estava falando que a gente acabou decidindo fazer essa entrevista antes de ontem. Eu ia pedir para o Arley gravar uma entrevista, até falei com ele para ele gravar uma mensagem e tal, mas ele está assistindo a gente. Um abraço, professor. Agora, voltando na parte ministerial. Quando o senhor decidiu, olha, eu vou criar um ministério chamado Missão Evangélica Jaboque, e gostaria também que o senhor explicasse de onde surgiu o nome Jaboque. A minha origem é a Igreja Batista. Eu sou formado pela Igreja Batista, a minha origem toda foi batista. E até hoje, né, eu trago muito dessa fundamentação batista, né, embora somos pentecostais, tudo. Mas a Jaboque, ela surgiu no ano de 1990, na verdade. Nós começamos a ter uma reunião na gráfica, ali na região do Vila Friburgo, de uma pessoa muito amada nossa, o irmão Edmar, e aí começamos com uma reunião. Era uma reunião que fazíamos uma vez por semana, e de repente começou a haver uma incompatibilidade de visão na igreja onde nós estávamos. Nós começamos a ter dificuldade não pessoal. Até hoje não temos nenhuma dificuldade pessoal com aquelas pessoas. E eu acho que aí sim é saudável quando o teu problema de você começar um trabalho, resultado de uma dificuldade pessoal, não é bênção. Mas a nossa questão foi realmente compatibilidade de visão. E aí nós não dava mais, algumas coisas não estavam mais agregando, né, a nossa vida espiritual. E nós então decidimos, no ano de 91, dar início à Missão Evangélica Jaboque. Um grupo de pessoas muito pequeno. Começamos ali o trabalho e a Jaboque, nós tivemos esse direcionamento do Senhor a partir da visão bíblica de Gênesis capítulo 32, onde Jacó, depois de ter vivido uma vida totalmente complicada, confusa, desorientada, ele resolve dar um rumo diferente para a sua vida. E ele, depois de ter vivido fugitivo por alguns anos, distante da sua família, longe da sua família, resolve voltar para a sua terra. E nesse local chamado Jaboque, é um rio que está em Israel, que tem um vale, e esse rio corta esse vale. Nesse rio, ali naquele local, Jacó tem um confronto com Deus. Deus tem um confronto, na verdade, Deus confrontou Jacó, né? E ali a história de Jacó é mudada. A história de Jacó é transformada naquele exato momento. Então nós entendemos que a igreja é um lugar onde Deus transforma, através da mensagem pregada. Deus confronta o homem, Deus chama esse homem para uma experiência pessoal com ele. Então, a Jaboque surgiu dessa visão
desse lugar de transformação, a igreja como sendo um lugar de transformação. Então a igreja hoje tem 21 anos, o Ministério Jabó tem 21 anos, né? E estamos aí trabalhando com muita dificuldade, mas graças a Deus, Deus tem nos mantido fiéis àquilo que foi no início. Né? Nós temos procurado não sair nem para a direita nem para a esquerda, mas mantermos firme naquele propósito inicial. Né? Tem sido assim. Ele quer ver você desistindo de tudo. Ele quer ver você caminhando na oposição a Deus. Ele quer ver que todos os projetos de Deus para a tua vida sejam frustrados. Mas eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que nenhuma ferramenta contra a tua vida vai prosperar. O senhor tem uma formação teológica, né? O senhor se formou de fora a parte da medicina, quando o senhor decidiu ser pastor. O senhor procurou estudar? O que o senhor... Sim, eu fiz Seminário Teológico Batista Nacional, né? Fiz bacharel em teologia. E de lá para cá, nunca parei de estudar. Né? Sempre fazendo alguns cursos, fiz apologética, curso de missões, vários cursos que a gente tem feito agregando aquela formação teológica lá atrás, né? Ciência da religião e tudo mais. O senhor disse que tem mais ou menos 18 anos que fundou a igreja. Jabó tem 21 anos. 21 anos. 18 anos que eu sirvo integralmente. Entendi. Nesse tempo que o senhor está servindo ao Senhor plenamente, o que o senhor tem achado da modernização da igreja? Tem muitas coisas modernas agora. Se começar a analisar antigamente até hoje, muita coisa mudou. O que o senhor acha dessa mudança? Eu acho que nós estamos, talvez seja muito contrário a tudo que a gente ouve por aí. Eu acho que nós estamos num retrocesso. Eu acho que a igreja perdeu muito a sua identidade. A igreja evangélica hoje ela tem sido assim manipulada de uma forma muito inescrupulosa, né, por homens de má fé. Claro que tem as suas exceções e muitas são as exceções, mas eu vejo hoje a igreja caminhando por um caminho complicado. Embora muitos chamem isso de avivamento, que nós estamos no pleno avivamento, eu não vejo dessa maneira. Eu acho que nós estamos num retrocesso realmente em vários pontos. Eu sou contrário a todo tipo de manipulação, né? Hoje esses movimentos que usam a fé para poder manipular as pessoas, não pregando o evangelho genuíno, o evangelho que chama o homem para arrependimento, que confronta o homem o pecador, levando ele a se arrepender, a se voltar para Deus. Hoje nós vemos assim, a igreja ela se mundanizou muito, né? Então ela está se adequando ao mundo para poder chamar o mundo, e essa nunca foi a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é que a igreja saia para o mundo, levando uma mensagem que transforme esse mundo, não trazendo aspectos do mundo para dentro da igreja com a finalidade inescrupulosa de usar isso para agregar pessoas. Isso é uma invenção do diabo, é uma invenção maligna que não acrescenta em nada à igreja. Hoje nós temos uma igreja comprometida com o pecado, uma igreja, principalmente os púlpitos dessas igrejas estão comprometidos com o pecado, né, e usando a fé como um produto comercial mesmo para poder agregar pessoas. Hoje então hoje a grande ênfase é o seguinte: ajudar clientes para a minha igreja, né? Então eu faço o que tiver que fazer, clientes. Então eu faço o que tiver que fazer para ter aí uma igreja numerosa, uma coisa que todo mundo fica correndo atrás de números, né? E isso vai perdendo muito a essência da igreja, que é realmente ser uma agência de Deus na terra de salvação, né? Eu acho que essa modernização que está acontecendo, eu acho que algumas coisas foram até positivas, assim, algumas coisas que foram agregadas à igreja, eu acho que é positivo, mas no meu ponto de vista, na sua maioria não é positivo. A gente acaba andando em algumas ruas aí, só vê que tem 4, 5, 6 igrejas que não fazem a mesma calçada, quase de frente um para o outro. Agora eu pergunto, o que essas igrejas, o que a igreja do Senhor tem feito diferença no cenário onde nós estamos? Eu incluo também, não estamos tirando o nosso ministério não. Uma das grandes questionamentos nossos hoje é isso: o que a igreja tem feito de diferença? Porque onde a igreja está estabelecida, a violência tem que ser paralisada, o mal tem que ser paralisado, porque a bênção de Deus está ali.
No entanto, nós vemos o quê? Igrejas, como você disse, várias igrejas na mesma rua, e não faz diferença nenhuma. Não faz diferença nenhuma. Então, hoje é um sincretismo religioso tremendo, né? A igreja agregou vários rituais dentro da igreja para poder chamar a atenção das pessoas, e uma igreja que não tem feito muita diferença, né? Nós estamos sempre aí nas capas de revistas, né? Não de uma mensagem positiva, mas através de escândalos e tudo mais. Então, eu tenho algumas reservas com tudo isso que está acontecendo, que as pessoas, a maioria, chamam como avivamento. Bate no peito e diz, nós estamos em pleno avivamento. Eu não vejo. Eu acho que nós estamos realmente num processo perigoso. Mas ele tem sido dolorido ser pastor de nesse tempo? Com certeza. Por quê? Porque se você toma uma postura de pregar o Evangelho, de ser uma voz profética, de denunciar o erro, denunciar o pecado, né? Você tem as retaliações até no meio da igreja mesmo, do teu povo. As cobranças, né? A cobrança de fazer o que dá certo e não o que é certo. Porque hoje a visão pragmática é o quê? Eu tenho que fazer aquilo que dá certo. Qual é o nicho de mercado? O que eu preciso fazer para dar certo? E quando você se propõe a não fazer o que dá certo, mas procurar fazer o que é certo, né? Não com a visão farisaica, legalista, nada, porque todos nós estamos em processo de construção, a igreja está no processo de construção, mas quando você se determina, falando, eu vou pagar o preço que tiver que pagar, mas eu vou pregar o Evangelho verdadeiro, o Evangelho sadio, eu vou pregar esse Evangelho. Aí você sofre as retaliações até no teu meio. Por quê? Porque você acaba sendo meio obrigado a entrar nos esquemas, entendeu? Então tem sido dolorido mesmo, porque o próprio povo teu queria ter uma outra mensagem. Você está entendendo? Queria ter uma outra mensagem. A mensagem que está na moda. Você está entendendo? Hoje a pessoa está procurando aqui a cura, vai então. Então, nós temos um cardápio para. O que você está precisando? Então, eu tenho ali naquele cardápio todas as suas necessidades. Então, é difícil quando você chega numa proposta. Não, eu vou pregar o Evangelho como tem que ser pregado. O propósito do Evangelho é levar o homem ao arrependimento, à salvação. Quando você começa a pregar esse Evangelho, você começa a ter as retaliações de estar pregando a verdade. Então, é complicado. Mas eu acho que isso não é novo. Eu acho que todos, no decorrer da história da igreja, desde a igreja primitiva, desde do início da igreja, todos que se propuseram a pregar esse Evangelho, de alguma maneira sofreram essa retaliação. Aí você tem a escolha. Ou você segue esse caminho meio solitário, essa é a sensação. Claro, como eu disse, não quero aqui ter a síndrome de Elias, né? Eu sei que existem muitos joelhos que não se dobraram diante desse sistema religioso maligno, mas o sentimento é um pouco solitário, entendeu? Parece que você está meio perdido. E tem hora que passa aquela sensação, ou você está errado e todo mundo está certo, ou esse povo está complicado, o negócio para eles. Porque quando você olha o cenário, é desesperador. Então, é uma dor muito grande. Você vê o teu povo mesmo, você pregando ali, e muitas vezes até do teu povo há uma rejeição. Né? Então, é complicado e é difícil. Bom, eu agora escolhi uma questão um pouquinho mais, sair um pouquinho desse lado de visão de igreja. Eu só disse que as igrejas evangélicas estão na mídia, estão nas capas de revista e até com um lado negativo. Eu separei uma revista aqui, se o nosso querido Rafael puder até dar uma chegada aqui, é uma revista chamada Super Interessante. E eu tenho acompanhado que essa revista, pastora, ela tem algumas reportagens falando da Bíblia, né? E a capa dela, do mês, deixa eu ver se eu vejo aqui, do mês 7, do mês de junho, perdão. A Bíblia como você nunca leu. Aí, vou até abrir aqui na reportagem, entre várias passagens da Bíblia, ela acaba relatando uma tendência homossexual entre Jonathan e Davi, né? Eu gostaria apenas de ler aqui, que é a parte que eles destacaram, né? Que é essa aqui, ó. Estou angustiado por causa de ti, Jonathan, mas maravilhoso me era o teu amor do que o amor das mulheres. Gostaria que o senhor
Veja bem, eu tenho dito, Robson, que a Bíblia, ela, na mão de uma pessoa mal intencionada, ela se torna uma ferramenta terrível. Né? A Bíblia se prova com ela o que você quiser. Se você querer pregar o Espiritismo e querer que a Bíblia apoie o Espiritismo, ela tem passagens onde, não bem interpretada, não fazendo uma hermenêutica correta, ela vai dar respaldo ao Espiritismo e tantas outras coisas. Essa é uma das revistas que tem sido uma ferramenta maligna, entendeu? Para quê? Trazer confusão para o meio da fé. Essa mesma revista tem constantemente levado dúvida a respeito da ressurreição de Jesus, a respeito de tantos outros temas que são temas fundamentais para a fé cristã. Na verdade, essa revista e outros veículos trabalham realmente tentando quebrar todo o princípio que fundamenta a fé cristã. E tem sido um ataque à Bíblia também, porque eles querem aprovar a coisa que a Bíblia condena. Se você pegar a Bíblia na sua totalidade, quando nós vamos interpretar um texto bíblico, nós não podemos pegar textos isolados. Nós temos que pegar os textos na sua amplitude, na sua totalidade. A Bíblia é um livro que desde o início, em Levítico, até os escritos neotestamentários, condena diretamente toda a prática da homossexualidade. Só um pequeno ponto. Nós não somos contra, não temos nada contra as pessoas que são homossexuais. Claro que não. A gente fala sobre a prática da homossexualidade. Porque hoje, nessa visão homofóbica, tudo que você fala é contra a pessoa. Não. O homossexual, ele é muito bem recebido, ele é muito bem visto como... São pessoas interessantes, eu tenho amigos que são homossexuais. Não tem problema nenhum com isso. Mas a prática da homossexualidade, biblicamente falando, não é uma prática aceita pela palavra do Senhor. Certo? Aí pega esses textos como de Jonas e Davi, que tentam pegar textos isolados deste para aprovar biblicamente a prática da homossexualidade. Esse texto está relacionado à aliança que Davi, de amizade que Davi havia feito com Jonas. E essa amizade era realmente fundamentada no temor a Deus, no respeito a Deus, e alianças eram levadas muito a sério. Então esse amor que sobrepunha ao amor das mulheres não tem nada a ver com questão sexual. É questão realmente de relacionamento fraternal, amizade mesmo, fundamentada numa aliança que eles haviam feito. Essa aliança que vai depois levar Davi a olhar para até o filho de Jonatas, que estava lá paralítico, Mefibosete, e olhar para aquele menino e tratá-lo com dignidade, fundamentado na aliança que havia feito com Jonatas. Então, pegar esse texto e querer trazer esse texto e dizer que esse texto, tantos outros, por exemplo, de Ruth e Noemi, entendendo? E usar esses textos dizendo que a Bíblia está apoiando a homossexualidade, é um ataque diretamente à palavra de Deus. Isso não pode acontecer. A gente acaba levando a Bíblia como se fosse um amuleto, né? Para ver, vamos ver o que Deus tem para falar. Aí abre, aí chega lá, e Judas se suicidou, ele aí daqui a pouco ele vai tu e faz o mesmo, ele não, senhor. Exatamente. Então você pega a Bíblia e você consegue provar a Bíblia com a Bíblia que você quiser. Tantas teologias que estão aí, que estão provadas através da Bíblia. São pregadas, são incentivadas, são ministradas usando a Bíblia, para dar apoio a esses enganos que estão ali. Então, eu não vejo essa passagem bíblica em nenhum ponto, de maneira nenhuma, pensando aí numa aprovação da homossexualidade pela palavra de Deus. É uma aliança que foi feita e essa aliança é levada muito a sério, uma aliança de amizade mesmo. A Bíblia vai condenar toda a prática de homossexualidade. Eu tenho visto que o senhor se apega muito à palavra mesmo, né? O senhor prega aquilo que está escrito na palavra. E alguns domingos atrás, o senhor citou uma coisa que eu vi o senhor falando e eu também vi uma reportagem. O senhor falou sobre o Guilherme de Pádua, uma reportagem que ele deu. E eu também assisti uma entrevista daquele Francisco de Assis, que foi o maníaco do parque, com o repórter Marcelo Rezende. Como no momento em que eu pergunto
se uma das 6 mulheres que matou fosse filha dele. Você acha que você pode conviver em sociedade hoje normalmente? Tenho plena certeza disso. Eu não me acho normal. A palavra me convence de ser uma pessoa normal. A palavra de Deus me convence disso. Eu entrei por essas portas querendo Deus e querendo Deus eu sairei por essas portas. Você quer ter filhos? Pretendo. Tenho esses objetivos em mente. Ah, é? Sim. Você preferia ter uma menina ou um menino? Ou uma montoeira? Não, olha, eu sinceramente, é uma montoeira. É? De menino e menina? Menina. Eu tenho paixão por criança, principalmente menina. E se o Francisco fizesse isso com a sua filha? E se eu fosse teu filho? Os segundos em silêncio que fiquei foram simplesmente porque eu não tinha resposta. Né? E hoje ambos são evangélicos, são cristãos. E, em primeiro lugar, queria saber, o senhor acha que pode haver uma conversão genuína de um cara que, por exemplo, que nem o Francisco de Assis, que matou várias mulheres, que esquartejou, ou até mesmo o Guilherme de Pádua, que matou uma jovem? Veja bem, eu acredito na transformação. Eu acredito na conversão dessas pessoas, sim. Eu acredito, se essas pessoas se converteram mesmo, é outra coisa. E ninguém tem o poder de avaliar. É os frutos delas que vão mostrar a sua real conversão. Agora, que há a possibilidade de Deus transformar e salvar uma pessoa que tenha cometido tais atrocidades, com certeza o Evangelho de Jesus Cristo ele tem o poder de transformar qualquer tipo de pessoa. Nós vamos ver na Bíblia homens que foram transformados e na experiência, no decorrer da nossa vida ministerial e tanto através da história, nós vamos perceber como Deus transformou pessoas. Então se nós cremos que essas pessoas agiram mediante uma ação maligna, e descartar a ação maligna é complicado, porque acreditamos que essas pessoas podem ter alguma deformação na sua índole, no seu caráter, algum transtorno psicológico. Tudo isso é possível sim, e eu acredito que exista, né? Não podemos atribuir somente ao espiritual, mas eu acredito que o diabo, e eu creio na existência do diabo, ele é um ser oportunista. Então ele faz o quê? Ele pega esse cenário, né, e usa para destruir. A Bíblia diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então esse é o propósito dele. E essas pessoas têm sido roubadas, destruídas por Satanás. Então eu creio que essas pessoas, ao ter um encontro com o Evangelho, elas podem sim ser transformadas pelo poder de Deus. Isso não quer dizer que essa transformação, esse encontro com o Evangelho, vai imunizá-la das punições que ela tem que cumprir diante da justiça. Ela tem que arcar, é responsável pelas atitudes. Agora, eu creio sim que Deus pode transformar pessoas desse nível em homens e mulheres. A própria Bíblia diz que Deus levanta do monturo, do pó, do esterco, e exalta o necessitado. Eu creio nessa transformação. É que a gente tem a tendência já de crucificar, de martirizar essas pessoas. Né? Não, até dá para entender, porque tais atrocidades, se a gente não tiver um olhar cristão, se a gente não tiver um coração cristão, né, que consegue olhar com graça e enxergar luz no meio das trevas, a gente tem um sentimento de querer que essas pessoas paguem da mesma forma que elas tiraram essas vidas. Mas o ponto até errado, pastor, por exemplo, te cortando um pouquinho, nessa entrevista com o Marcelo Rezende, para quem não conhece, é um repórter policial, né? Um cara, inclusive, é bravo, né? E ele, numa entrevista só os dois, ele acabou perguntando, né? Se essas moças que ele matou fossem as filhas dele. Aí ele parou e respondeu pro repórter, e se eu fosse o teu filho? Ele conseguiu calar o Marcelo Rezende. Porque assim, a gente olha essas pessoas como pessoas que não estão perto da gente. Mas se a gente parar para pensar, poxa, são pessoas que poderiam ser um parente nosso. Né? A gente não tem esse direito de acusar essas pessoas. Acusar, assim, Deus acaba
acusando, condenando e dando o devido respaldo para o que ele fez. Né? Eu acho que pessoas como o maníaco do parque, e outras pessoas aquele jovem que lá no Realengo aconteceu tudo aquilo lá no Rio de Janeiro, são pessoas vítimas também, entendeu? São monstros que estavam lá pedindo socorro e nunca foram vistos. Então eu acho que eles são vítimas também, em algum momento da sua história. Eu tenho aprendido, e sei que isso aí muitas vezes não é confortável, as pessoas podem dizer, não é assim, tal. Eu tenho aprendido a olhar, né, não para o fato em si, mas procurar entender a história daquela pessoa. Em que ambiente aquela pessoa cresceu, em que ambiente, o que aconteceu para chegar, né, a esse ponto. Quantas coisas deve ter. Né? Então, quando você olha para a história, então não vai apaziguar o que elas fizeram, porque o que elas fizeram foram terríveis, coisas terríveis. Né? Mas pelo menos faz você olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia. Um olhar de misericórdia. E, querido, eu creio que Deus ele veio para os doentes. Jesus veio para os doentes. A Bíblia diz que ele veio para salvar o que se havia perdido. Então, o que eu faço é olhar através de Jesus. Não quero entender nada, não quero ser achar que eu olho através do olhar de Jesus e procuro acreditar que Deus pode transformar, e creio que Deus pode transformar essas pessoas em outro homem. Bom, eu peguei uma reportagem que saiu agora lá nos canais da internet. Eu acho, isso como um ponto positivo, gostaria de ler aqui, que o IBGE divulgou o mapa da religião no Brasil. Né? E foi destacado que 86%, deixa eu ver aqui, na semana o IBGE divulgou o mapa da religião do Brasil, sendo que o Brasil tem 86,8% de cristãos. Os católicos caem para 64,6%, sendo que os evangélicos são 22,2%, ou seja, tem aumentado. O que você acha disso? Você acha que isso é verdadeiro? A igreja tem crescido ou tem inchado? Tem havido assim uma numerolatria. Hoje, como eu disse, é um negócio pelo número. Né? Então, se você olhar os templos das igrejas, realmente estão lotados. Cultos, 3, 4, 5 cultos. Tem igrejas que elas trabalham com esse tipo de visão. Né? São 3, 4, 5 cultos por dia, extremamente lotado. Tem os seus pontos positivos. Mas é o que eu estou dizendo, que eu disse agora há pouco para você. Até que ponto isso tem realmente sido saudável, tem gerado, até que ponto essas conversões, não podemos julgar. Não estamos aqui julgando se a conversão é genuína ou não, mas eu acho que há muitas vezes um inchamento das pessoas, elas vão para a igreja, movidas pelos seus problemas, e lá agora, essas pessoas vão para a igreja, mas muitas vezes não permanecem. Então, é positivo o crescimento? Todo crescimento é positivo. Eu olho para esse crescimento dos evangélicos como algo positivo, mas preocupante também. Porque se nós crescemos dessa maneira, precisávamos fazer mais diferença nessa nação, as coisas precisavam estar acontecendo de forma diferente. Teve uma reunião com o pastor William, assim, era a reunião dos casais. Ele falou que a grande maioria das separações são os cristãos. Exatamente. Então, quer dizer, hoje a maioria desses cristãos que foram entrevistados, que fazem parte dessa estatística, são pessoas nominais, são pessoas que elas frequentam a igreja sem compromisso com Deus. Né? Se você vai pegar realmente pessoas compromissadas com Deus, com o Evangelho, né? Hoje nós temos assim regiões no Brasil, por exemplo, né? Que não existem evangélicos. Né? E a igreja não está muito preocupada com isso, não. A igreja está preocupada com templos, com realmente o crescimento numérico. Você está entendendo? Então eu não fico preocupado, porque esse crescimento ele não está gerando mais missionários. Tem igrejas aí que não tem missionários nenhum no campo. Tem lugares no Brasil que não existe nenhum tipo de evangelização, entendeu? E que estão esquecidos pela igreja. Agora, os grandes centros, as grandes capitais, estão abarrotadas de igreja, entendeu? Então é um crescimento em ponto positivo, sim. Eu acho que todo crescimento são pessoas que de alguma maneira estão tendo contato com o Evangelho.
Mas nós temos que ter um olhar também crítico. Até que ponto realmente esse crescimento é verdadeiro. Verdadeiro, está produzindo realmente eficácia, mudanças, você está entendendo? Essas pessoas que vão ter um contato com o Evangelho, até que ponto elas estão gerando outras pessoas para o reino de Deus. Então, se a gente não olhar um pouco positivo, a gente parece que é um profeta pessimista, né? Não é isso, é que a gente tem que ter um olhar realista. Porque se a gente não tiver um olhar realista para a situação, a gente vai ficar, muitas vezes, né, sendo inchado, anestesiado pela situação e vamos tentar corrigir, né, aquilo que precisa ser corrigido. Né? Então, bem, pastor, eu tinha até mais perguntas para fazer, mas até pelo nosso tempo a gente tem que ser um pouquinho mais tudo. Mas eu gostaria até que o nosso amigo Rafael agora focasse no nosso pastor. Pastor, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado pro pessoal do Facebook, do YouTube, que vai estar assistindo esse programa. Queridos, vale a pena servir a Deus, vale a pena servir a Jesus. Eu creio que ele é o remédio, ele é a solução realmente para a tua insatisfação, para os teus desgostos. Não está fácil viver nesse mundo, está muito complicado. Hoje, viver de forma correta está sendo um grande desafio, mas eu quero dizer que vale a pena servir ao Senhor. Quero deixar um texto, na verdade, bíblico, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: o apóstolo Paulo, diante de todas as adversidades que eles estavam vivendo, ele disse uma palavra que eu gosto muito: no demais, irmãos meus, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão. Então, que Deus possa abençoar a todos e que a graça de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus alcance a tua vida, alcance a tua família e que a glória do Senhor invada de forma gloriosa todo o teu ser. Deus te abençoe. Fala, galera! Esse foi o nosso primeiro programa Mensagem em Foco. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço aí ao pastor Paulo por ter aceito o nosso convite. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe a tua vida. E eu gostaria, além do pastor Paulo, gostaria de agradecer algumas outras pessoas. Primeiramente a Deus, que permitiu que esse programa acontecesse. E eu peço a Ele e peço que vocês orem também para que esse programa continue, para que dê frutos, amém? Eu queria também agradecer ao Gabriel Zanelati, tá? Ele que nos emprestou essa câmera que nós estamos gravando. Gabriel, querido, não tem nem palavras para te agradecer. Muito obrigado. Que o Senhor derrame graça sobre a tua vida, tá? Você faz parte desse sonho. Queria agradecer também ao pastor Guilherme, que tem nos ajudado com oração, disponibilizou o canal Jaboc TV para que a gente viesse a estar trabalhando nele. E principalmente a minha esposa, né, a Adriana, que, coitada, tem aguentado os meus sonhos. Eu falo, eu sonho, eu penso demais, e ela é que tem me escutado. Então, a todo esse pessoal, que o Senhor venha abençoar, tá? E logo, logo vai vir o segundo programa. Espero que vocês gostem, beleza? Até a próxima. Paz!